Boa tarde mais uma vez para você que está acompanhando a nossa resenha todos os sábados. Hoje a gente está de volta para falar sobre a mensagem desse sábado na Nova Semente, conduzida mais uma vez pelo pastor Egson Nunes. A gente está acompanhado com o time de sempre. Seja bem-vindo, pastor Luciano, seja bem-vindo, pastor Ibrahim. Como é que vocês estão? Dá um oi para a gente. Fala, pastor André, pastor Ibrahim, um ótimo sábado para vocês. É bom estar de volta, eu estou bem. Espero que vocês estejam assim também. Um abraço para vocês e vamos para essa resenha aí. Pastor André e pastor Luciano, que saudade de vocês. Olha, eu estava ansioso para chegar agora em mais um sábado. Espero que tenham tido uma boa semana. E aí eu quero saber o seguinte, pastor André, qual foi o tema, qual foi a parte do sermão que mais que chamou a atenção nesse primeiro bloco? Fala aí pra gente. Acho que o primeiro destaque do sermão de hoje, do Egson, foi que ele fez ele continuou na narrativa de Noé, antes de entrar em Babel. Ele continua na narrativa de Noé, ele apresenta a manifestação da graça de Deus através da arca proposta, e por fim ele se dedica, acho que esse é o grande destaque da primeira parte do sermão dele, ele dedica um tempo para tratar da manifestação da graça de Deus através da aliança que ele faz com Noé. E a gente teve uma aliança que ele fez no Éden com Adão, agora a gente tem uma aliança reforçada com Noé, garantindo vida e o plano da redenção. E aparece um elemento muito curioso que é o arco-íris, né? E o Edson deixa claro que no hebraico você não tem a distinção entre arco-íris e arco e flecha, por exemplo. É a mesma palavra usada tanto para arma quanto para o sinal que Deus estabelece no céu, dizendo que não mais destruiria o homem daquela maneira e tudo mais. E aí tem umas analogias bem curiosas que ele fez com a aliança, né, também do casamento, Deus se colocando sob a mira daquela arma, da aliança, não é passivo em tudo, Deus faz tudo, são curiosidades presentes na aliança, vai acontecer também na aliança abraâmica, que a gente vai estudar no sábado que vem. Então, pastor Luciano, o que você tem para destacar para a gente sobre as questões mais técnicas do compromisso, do pacto, da aliança que Deus entrou com Noé? Boa, pastor André, é por aí. Realmente essa aliança que Deus faz com Noé, ela é muito significativa e é a primeira vez que vai aparecer a palavra aliança, como o Edson mencionou, mas o livro de Oséias, no capítulo 8, vai mostrar também que no Éden já tinha uma aliança ali, já tinha algumas características desse relacionamento que Deus tem com o seu povo, mediado de uma forma soberana, né, por alguém que é soberano e entra em relacionamento com alguém que é mais fraco. E teria muita coisa para a gente falar aqui, mas o que eu destaco de verdade é a soberania da graça de Deus, né, durante essa aliança. Deus ele faz um sinal, e se a gente pegar ao longo da Bíblia, são vários os sinais que Deus ele deixa como um lembrete da aliança. O sábado é um deles, no livro de Ezequiel. E de fato, aqui quando Deus ele estabelece o arco, é um sinal para ele mesmo. Não é para que o homem se lembre, mas é para que Deus se lembre. E como o Edson mesmo mencionou, quando Deus ele se lembra, como no capítulo 8, verso 1 de Gênesis, Deus ele age em favor do seu povo e da sua aliança. Então, esse é um aspecto que eu acho bem interessante, que vai se repetir em outros momentos da Bíblia também. Olha que interessante pensar que Deus, lá atrás, já com Noé, tinha colocado o arco-íris no céu para que pudesse se lembrar da aliança que tinha feito com a humanidade. Curioso também é o fato de que depois de tantos anos, aquele que era o símbolo de aliança de Deus para com a humanidade passou a ser usado por tantos outros elementos e como símbolo de tantas outras coisas. Sabe, toda vez que eu vejo um arco-íris e depois que entendi o que ele significa, passou a ter um significado muito especial para mim, particularmente falando. Agora, o que eu destaco no segundo bloco do sermão do pastor Egson é quando ele começa a falar sobre a Torre de Babel. Porque no primeiro ele fala sobre graça e depois ele começa explicando sobre a Torre de Babel e o que isso tinha a ver com a graça também. E aí eu queria que vocês comentassem. Fala aí, ou pastor André, ou pastor Luciano, o que isso tem a ver, como é que faz a conexão do primeiro bloco com o segundo bloco, tendo em vista que agora a humanidade está construindo uma torre que quer chegar até a porta do céu. É isso mesmo, pastor Ibrahim. A gente tem na sequência da narrativa, o Egson no sermão da manhã, ele sai
do pós-dilúvio, a aliança, o arco-íris, apresenta a curiosidade da queda de Noé imediata, né? Ou seja, o Noé ainda continua sendo ser humano sujeito à corrupção humana, e o texto não nos furta de saber disso. E aí tem o que conecta as duas histórias, é uma nova genealogia. E dessa nova genealogia vai surgir. Deus se livra daquela geração má, e a nova genealogia leva para uma outra geração que não demora muito, está tentando construir uma cidade. Mas não só uma cidade com um interesse positivo, mas um interesse de concentração, um interesse de se tornar famosos. Essa é a intenção de Babel, né? E eles fazem então uma cidade murada, porque é um sinal de proteção para que eles não fossem invadidos ou dominados, e uma torre que chegasse às portas do céu, e essa é uma maneira do homem demonstrar o ataque dele ao próprio Deus. Ele toma o controle da situação na sua mão, ele rejeita o controle de Deus, ele quer assumir o controle. Então ele constrói a torre. A estratégia mais eficiente para você dominar uma cidade é você cercar as suas portas. Se você dominar as suas portas, não leva muito tempo até que a cidade se renda, porque ela não vai ter mais lá dentro comida ou condições de vida. Então a intenção de Babel é subir uma torre até as portas do céu como uma espécie de cerco a Deus, para que o homem esteja no domínio das coisas, para que o homem assuma o controle da existência, assuma o controle da natureza, assuma o controle das circunstâncias, assuma o controle da história, não esteja mais sujeito aos desejos de Deus, caso Deus os queira destruir novamente. Isso é um abandono da fé na aliança, isso é um abandono do plano de Deus para que eles multiplicassem, se espalhassem pela terra. Mas agora eu quero deixar o pastor Luciano falar um pouco também do sentido disso e como que ainda aí Deus manifesta a graça dele nesse cenário. Bom, pastor Andrei, continuando sobre o que você está falando, a Torre de Babel, ela representa um desafio a Deus em vários sentidos, né? Em vários níveis, assim, você já mencionou aí alguns. E essa palavra geralmente ela é entendida como confusão, né? Mas o Edson mostrou pra gente que na verdade ela tem ideia de porta do céu, né? Ou um desafio dos seres humanos querendo chegar até o céu, conquistar o céu e ser agora o Senhor sobre todas as coisas, né? Agora, o que está acontecendo aqui, é importante a gente relembrar algumas coisas de Gênesis 1. Deus, ele, na ordem que ele dá, na bênção que ele dá para os seres humanos, ele fala para os seres humanos se multiplicar e encher a terra. E isso tem uma ideia de se espalhar. Agora, no início do capítulo 10, a gente vê, do capítulo 11, perdão, nós vemos ali os seres humanos representados por esse povo se unindo e ao invés de se espalhar, eles se concentram em um só lugar. Então eles desafiam uma ordem de Deus que estava no Éden, né? E logo em seguida eles desafiam também construindo a torre, e o André já falou muito bem sobre isso. Agora o que eu vejo aqui, principalmente relacionado com a graça, é que Deus, ao invés de fazer um novo dilúvio ou trazer um juízo sobre eles com algum tipo de destruição, Deus ele é fiel à sua aliança e ao invés disso ele age com graça. De que maneira ele faz isso? Ele confunde as línguas para que finalmente aqueles cidadãos eles possam cumprir o mandamento de Gênesis 1 e viver na bênção que Deus tinha programado para os seres humanos e para a terra, que era para que eles se espalhassem, para que a vida multiplicasse e não concentrada em um lugar apenas, mas que a vida fosse uma realidade em todo o planeta Terra. Eu acho que nessa atitude a gente vê a fidelidade de Deus para com a sua aliança. Ele falou que não mais destruiria as pessoas como ele havia feito no dilúvio, e agora a gente vê um desafio muito grande e Deus agindo, ao invés com juízo, ele dá um tempo a mais de graça para todas essas pessoas. Então essa centralidade da graça em Deus também na cena da Torre de Babel para mim é muito clara. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu fico por aqui. Pastor André, Pastor Ibrahim também, deixe sua palavra final aí. Gente, um abraço para você que está em casa, se cuide e que Deus abençoe a todos nós. Sabe, eu sempre saio dos sermões cada vez mais enriquecido. A reflexão que eu tiro em cima de tudo isso que a gente acabou de conversar e daquilo que eu ouvi hoje pela manhã é que Babel já passou e ainda hoje
a humanidade insiste em querer achar que domina Deus. A humanidade insiste em querer estar no controle de tudo. E aí, quando passamos por um momento como esse que estamos vivendo agora, de pandemia, somos obrigados a olhar para o céu e reconhecer de que não estamos no controle de nada. Deus é quem pode ter misericórdia com cada um de nós, é Ele quem é o doador da vida, é Ele que é o mantenedor da nossa vida, e eu de verdade tenho aproveitado esse momento para fazer uma reflexão. Quem sabe, assim como foi lá atrás com Babel, quem sabe Deus não tem tido misericórdia nesse momento para que mais pessoas que estavam andando em outros caminhos pudessem voltar para os caminhos do Pai. Bom, estou ansioso para o nosso encontro da semana que vem. Quero ouvir aí agora o que o pastor André também tem para dizer. E eu espero que, assim como Deus tem me abençoado através dessas mensagens, que Ele possa abençoar a você também. Um ótimo restante de sábado e até mais. Bom, eu não tenho mais nada para dizer depois de tudo que o Luciano explicou para a gente e esse fechamento e aplicação do pastor Ibrahim. Resta a mim, nesse momento, agradecer vocês por esse papo e a quem está assistindo a gente, acompanhando essas resenhas também pela presença. Curte, compartilha, acompanha as nossas redes da Nova Semente. Você vai colaborar bastante com o avanço desses conteúdos e da mensagem produzida pela nossa comunidade. Deus abençoe você, até o próximo sábado.